Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Ceará. Como vocês estão? Tudo bem, gente? Neste vídeo eu quero comentar sobre o Gabriel Baralhas, né, que é o jogador mais novo reforço, né, mais recente reforço do Vozão para a temporada de 2025, né? Um jogador que, enfim, pode não ter caído muito no agrado, né, de boa parte da torcida, né? Mas é importante nós entendermos esta contratação. Ela pode se converter, sim, numa boa contratação para o Ceará, em virtude de algumas características do Gabriel Baralhas. Por certo que todos sabem muito bem que ele não é um craque, e é claro que muita gente presumia que a equipe fosse fazer outras contratações. Mas também é necessário saber que a grana, né, o lucro de se viver uma Série A, só ocorre para uma equipe que sobe da B a partir do meio do ano, né? A partir de agosto, por exemplo. Até então, um clube que sobe fica muito sem dinheiro, né? Sem liquidez. E também, em virtude disso, é muito difícil construir a sua permanência na Série A e imediatamente quando sobe da B, né? Então, não há muito dinheiro. E também nós sabemos, né, que a gestão do clube, gestão no futebol brasileiro é um problema em quase todos os times, né? Tem casos de equipes, né, de clubes, né, que as coisas se complicam um pouco mais, né? E há casos de outros clubes, né, em que os dirigentes não atrapalham tanto e às vezes até tem boas ações em sua gestão, né, em suas gestões, de tal sorte que que o clube consiga ter ali algum tipo de ganho. Mas há dirigentes que atrapalham muito. Infelizmente, essa temporada foi uma temporada em que os dirigentes do Ceará novamente atrapalharam muito o clube e claramente, amigos e amigas, que tudo isso respinga dentro de campo, né? Em virtude disso, não tem dinheiro para fazer grandes contratações. Já não tem porque ainda não é, do ponto de vista da liquidez, não é uma equipe de Série A, é uma equipe de Série B, vai ser equipe de Série A partir do meio do ano, e também não tem porque o planejamento fica sempre muito afetado e danificado quando as ações da gestão não são as melhores. Então, gente, neste caso, o clube tem que mirar o seguinte, tem que mirar na construção de uma equipe competitiva e não numa equipe necessariamente brilhante, porque esse tipo de equipe, esse segundo caso, vai ter muito custo, né? E uma equipe competitiva pode ser construída com jogadores que não são tão caros assim, mas jogadores que podem gerar um encaixe importante no time, né? E aí construir essa competitividade aí, o que pode ser vital para a equipe permanecer na Série A. Dá para permanecer sem fazer gastos enormes, gigantescos em jogadores, tá? Dá para permanecer na Série A se os gastos forem direcionados para os jogadores corretos, tá? Os jogadores que constroem a competitividade, os jogadores que encorpam o time. E nesse sentido, diria para você que o Gabriel Baralhas, que não é brilhante, ele é um jogador que pode ser muito útil, sim, para o vovô, em virtude de que ele consegue, sim, né, encorpar equipe. É o encorpa time. Enquanto o encorpa equipe, né, ele consegue ajudar, né, a construir a competitividade do time do Ceará. Então, em teoria, assim, é um tipo de perfil que pode e deve ser buscado no mercado, né? Agora, claramente que a adaptação vai dizer se de fato ele vai conseguir ser importante ou não para a equipe. Se nós olharmos para o que foi as temporadas dele no Atlético Goianiense, né, uma equipe que sempre esteve muito abaixo, precisamos falar que ele era um dos mais interessantes da equipe, né? E em momentos difíceis, isso é um ponto muito importante, gente. Nos momentos mais complicados, né, muitos jogadores somem, alguns permanecem. Este é o caso do Gabriel Baralhas. Agora, tem algo também sobre ele que eu queria falar para vocês que eu acho bem relevante de vocês entenderem, tá? Antes disso, pedir para você a gentileza de deixar o like, tá? É muito importante. Deixe também um comentário, pode criticar. É importante também que você deixe sua crítica, tudo que você não gosta do meu trabalho. Enfim, pode falar à vontade, né? A Dulcinea chegou aqui para ajudar, né? Pode falar, pode reclamar, fique realmente à vontade, gente. De novo, né? Ela apareceu aqui, né, para participar do vídeo, como vocês viram, né? Enfim, né, faz parte, né? Peço perdão aí pela indelicadeza da gatinha aqui da casa do Cineia. Não vou fazer outro vídeo, porque Josa Novales, porque já é o terceiro que a do Cineia vai passear e aparece aqui na hora que eu tô filmando, tá?
e eu já estou cansado, então eu vou manter aqui este vídeo com a presença dela e pedindo claramente desculpas para você. Se você tem simpatia por gatinho, por gatinha, né? Não é gatinha desse tipo aqui que só arruma confusão, mais um motivo para você deixar o like aqui no vídeo, tá? Por favor, deixa o like como presente para a Dulcinea. Se você realmente não gostou da ofensa dela de aparecer aqui na frente, então tudo bem, eu até entendo se você não quiser deixar o dislike aí, tá bom? É isso. Olha, vamos lá então. O Baralhas, gente, ele tem 27 anos, tá? É um volante que foi construído como um 5 e que pouco a pouco foi deixando de ser, né? Para se tornar um segundo homem de meio de campo, um típico camisa 8, tá? Ele é destro, como todo mundo sabe. Ele nasceu na canteira do Ituano, né? Foi, enfim, para várias equipes aí, nunca se firmou, sempre terminando o contrato, não ficava, era emprestado, reemprestado, assim por diante. Foi parar no Atlético Goianiense e lá já conseguiu fazer sim um trabalho interessante, conseguiu ser um jogador importante na equipe do Dragão, tá? Apesar da equipe ter caído para a Série B. Bom, é um volante muito forte, muito rápido, um volante que ajuda muito nessa transição do campo de defesa para o campo de ataque. É um volante que chega hoje muito mais do que antes na proximidade da área, né? É um volante que acho que precisa sofisticar um pouco mais essa questão desse passe curto, né? Porque é um jogador que, enfim, quando chega perto da área, é impressionante, ele chega muito rápido, né? Muito rápido, com muita força, né? Então aqueles que estão caminhando com ele, muitas vezes fazendo essa transição juntos com ele, né? Assim, também sobem e chegam numa situação muito favorável, né? Então ele precisa ajustar um pouco mais esse passe dele, que não é ruim, para que os seus colegas consigam finalizar com mais facilidade. Ele, nessas situações, quando finaliza, eu diria para você que, como volante que o Baralha não é um jogador que finaliza mal, viu, gente? É um jogador que tem um padrão de finalização bem acima da média para esse jogador que você presume que seja apenas um volante. É um jogador vital, portanto, para esse processo de transição. Neste caso, ele vai ao encontro de um perfil da equipe do Ceará, que vai ser provavelmente uma equipe defensiva especulativa, né? Até em virtude da sua capacidade, da qualidade técnica, né? Então o Baralhas se encaixa perfeitamente neste perfil. É um jogador que consegue fazer essa transição com muita velocidade, tá? É um jogador que também, como eu disse, mata bem e tem participado bastante das pré-assistências, tá? Então é um jogador que entrega pré-assistência e entrega assistência também. O Baralhas é um jogador que, a despeito de precisar marcar um pouco mais, quando ele retoma a bola, as coisas costumam funcionar muito bem. O passe médio dele é um passe bastante razoável, o passe longo dele também precisa ter uma evolução melhor, mas não é uma tragédia, tá? Agora, o mais importante, na minha opinião, é o seguinte, vamos lá. Este é o ponto, eu quero que você fique comigo aqui e deixe o like depois do que eu vou falar pra você aqui agora, que eu tenho certeza que você vai curtir. É o seguinte, temos um jogador que tem ali, por exemplo, ele sabe fazer um passe muito bem. O forte dele é o passe, ele tem essa característica do passe. Um jogador que tem a característica do drible, né? Um jogador que tem a característica de arrematar. É um jogador que cruza como poucos, né? Um jogador que consegue, por exemplo, pisar na área como se fosse um craque, tal. Um jogador que é muito bom no cabeceio. Tá, esse é o conjunto de características de um jogador. Quando esse conjunto é muito alto, a gente fala que o cara é um craque, né? Ou quase isso e tudo mais. Vamos lá. Vamos pegar um jogador que seja muito bom e que que tem ali, enfim, uma nota de 0 a 10 seria uma nota 9, por exemplo, né? Nota 8,5, por exemplo. Tá. Uma coisa tem a ver com as características, o conjunto de características do jogador, né? Como eu disse há pouco, ele pode ser habilidoso, pode ser, enfim, um monte de coisa. Uma outra bem diversa é a execução dessas características. Então, se o jogador é nota 8,5, a maneira como ele executa as características do seu jogo pode fazer com que ele seja um 9,5, um 8,5, um 9, enfim, assim por diante. Pode, contudo, fazer com que ele seja um 7, um 6, um 5 e assim por diante, um 4, mesmo ele sendo nota 8, 8,5, a depender do jogo ele vai executar, por exemplo, as características do seu futebol e vai ser um nota 4, nota 5, nota 6, tá? Em geral, quanto mais craque, mais a gente percebe que o jogador às vezes costuma, enfim, manter uma certa instabilidade aí, né? Neste ponto aí, né? De conseguir manter sempre uma nota muito alta, muito próxima da nota que ele tem como craque. Então, às vezes consegue um nota 8, consegue ser um nota 6, no outro jogo nota 8, no outro jogo 8,5, no outro jogo cai para 5, no outro jogo fica cavando um buraquinho no campo para se esconder e assim por diante.
Então, este é o jogador. É um tipo de jogador. O outro jogador é aquele que tem nota 5,5, 6, tá? Vou colocar o Baralha como nota 6. Pode ser um 5,5, vou colocar como 6. Qual é a grande qualidade para mim do Gabriel Baralhas, maior que quaisquer outras? É o fato de que ele costuma entregar o que ele é. Então, ele vai entregar 6. Ele vai entregar, às vezes, até um pouco mais do que 6. Dificilmente ele vai entregar um 4. Então veja, porque ele executa muito bem. Você pode falar que ele não é um craque, que ele é um jogador limitado tecnicamente, mas ele executa a sua técnica de uma maneira muito, muito boa. Sempre na regularidade em alta, então ele é no mínimo sempre aquilo que você dá para ele como nota. Se ele é uma nota 6, ele em geral vai ser nota 6 ou daí para cima. Vai ter jogo que ele vai ser nota 7, 7,5 e assim por diante. Por que esse tipo de jogador é importante? Porque esse tipo de jogador, ele constrói a competitividade da equipe. Ele encorpa a equipe e constrói, portanto, a competitividade. O que mais o vovô precisa nessa temporada são jogadores que consigam entregar essa competitividade, configurar a equipe para ser competitiva. Um outro jogador com essas características do Baralha tende a ser, inclusive, aquele tipo de atleta em campo que no momento difícil da equipe, ele não vai sumir junto com outros. Então, se você tem aquele craque que num momento desse some, né, um jogador que encorpa time, ele vai continuar ali presente. Se ele tiver uma personalidade legal também, e acho que nisso no Baralhas tá ok, não é nada de mais nem de menos, né? Mas se ele for um cara que encorpa time e tal, e que tem uma regularidade, ele não vai se assustar com os movimentos ruins da equipe em campo. Ele não vai, por exemplo, se afetar com o desempenho ruim da equipe em campo. Então, nesse sentido, ele é quase um jogador que resgata a equipe da tragédia e da crise, né? Ao contrário do craque que às vezes some junto com a equipe. Então, nesse sentido, eu acho que ele é um perfil muito adequado para o Ceará. Longe de ser craque, longe de ter grande habilidade técnica, o Baralhas pode ser um jogador extremamente útil para a campanha do Ceará de permanência, porque o grande foco é na permanência, gente. O campeonato do vovô em 2025 é em permanecer na Série A. Tá? Até para que tenha mais recursos depois e consiga perfeitamente, numa outra temporada, aspirar coisas maiores. Mas nessa temporada, o grande objetivo é da permanência, tá? Então, nesse sentido, eu acho que Baralhas se encaixa sim no perfil de um reforço que, teoricamente, pode ser muito interessante para o vovô. Em tese, portanto, eu indicaria. Em tese, em teoria, acho que é um jogador que chega para somar muito e que pode ser muito importante como reforço para o vovô. Tá bom, gente? É isso, de novo, se gostou da análise e puder e desejar, você tem que poder e tem que querer também. Mande um Pix para dar uma força aqui para o canal. Deixarei aqui a chave do Pix no comentário fixado. E de qualquer valor, tá, gente? Não há valor pequeno quando você manda um Pix para um produtor de conteúdo. Moralmente, não há valor pequeno, tá? Então, de qualquer valor, fico muito grato por essa generosidade. Sorte, muita sorte ao vozão na temporada de 2025, amigos e amigas. É isso.